Boa noite, você que vai assistir no gravado. E hoje nós vamos falar como ter uma renda estável com ganhos instáveis. Isso tem sido principalmente quem tem hoje em dia renda variável, isso tem sido um gargalo na vida das pessoas. Principalmente porque muita gente com problemas com dívida, até o comércio está dando meio que uma parada. E as pessoas estão assim, estão muito sobrecarregadas, e isso, e também o que que acontece? E a renda instável, a renda, por exemplo, se eu sou um CLT, ou se eu sou uma servidora pública, ou se eu ocupo, mesmo que seja um cargo comissionado, o meu salário, ele vem naquele valor todo mesinho. Mas essa não é a realidade de quem é autônomo, de quem é empreendedor. Essas pessoas elas começam um mês, digamos assim, gente, no zero. É, É. tem alguém aqui que seja empreendedora, ou que tem alguém na família que é empreendedora? Quem Assim, trabalha por conta própria, né, Rosa? trabalha por conta própria. Então, esses ganhos dessas pessoas, eu sou, a Conceição é. Então, Conceição, é ou não é assim? A renda, às vezes é uma, às vezes é outra, não é desse jeitinho a renda? Variável? É A desse minha é jeito. constante. A da senhora é constante, porque a senhora é servidora pública aposentada. É, isso. Só que aí hoje a gente vai olhar para esse outro grupo de pessoas Sim, que passa por esse desafio, que tem mais liberdade. O que que eu sou servidora pública, a senhora é aposentada, mas foi servidora pública, a Ellen trabalha também, a Dani, tem horário para cumprir, tem jornada, tem subordinação, tem várias coisas, várias obrigações. O sim. autônomo, não. Ele já tem o que a gente diz assim, tem mais liberdade. E é uma coisa boa, é maravilhoso, faz seu horário. Só que tem um calozinho na história aí, durão, difícil, desafiador. É a faca de dois É uma gumes. faca de dois gumes. Por quê? Porque ele é 100% responsável, gente, pelas férias, pela aposentadoria É, dele. Ele que tem que construir os seus, digamos assim, o seu salário. é, E ele, além de ter que construir a sua remuneração mensal, ele não tem nenhuma segurança. Não tem segurança. tem não. Quem é autônomo ou profissional liberal, eu estou falando, é verdade, é desse jeitinho que eu estou falando É, mesmo, é sim, né? Desse jeito. é. E aí, gente, e eu estou atendendo pessoas que estão nessa situação. E eu tenho, sinceramente, profunda admiração por essas pessoas. São pessoas aguerridas, são pessoas é, muito trabalhadoras, são pessoas realmente admiráveis, admiráveis. Então, a vocês, o meu respeito e a minha admiração, viu? Porque vocês têm uma vida realmente desafiadora. Só É, que, por vocês terem essa vida mais desafiadora, por esses ganhos que são instáveis, a estrutura financeira, ela precisa ser ainda mais sólida, ainda mais sólida, tá certo? Ela certo. precisa ser uma estrutura, é, é como se você fosse assim, olha, o seu colchão de segurança precisa ser até maior, maior. E aí, você assim, Rosa, mas você parece que não está sabendo como é que estão as coisas. Não, gente, eu tô sabendo, é tanto que eu trouxe até os dados. Eu sei que uma 80,4%
4% das famílias estão passando por desafios financeiros. A inflação dos últimos 12 meses está 4,39%. Só que a gente sabe que a inflação dos alimentos, a inflação da energia, ela ainda é maior. A Selic está alta, então o empreendedor, o autônomo, às vezes ele depende muito do crédito. E para eles, eu sei que está desafiador com esse valor de juros altos. Por quê? Porque fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Então, assim, eu não estou desconsiderando essa realidade. É como diz, o bicho está pegando, o bicho está pegando. Mas a gente tem que trazer aqui, a gente tem que pensar a respeito do assunto, como é que a gente vai desenvolver, mesmo nesse contexto desafiador, resiliência financeira. Faz sentido? Estão comigo? Sim. Todas juntas, aqui agora? Até agora tá tudo ok. Ok. E aí, gente, vem outra questão. Eu vou falar aqui um conteúdo, mas se a sua situação atual é de endividamento, tá? Rosa, eu estou endividada. Eu ainda quis abrir esse parêntese. Para quê? Para dizer, o primeiro ponto para você nesse caso é buscar parar de afundar, para depois trabalhar mais forte essa questão do investimento, tá? Então, esse material eu vou entregar para vocês lá no Voz a Elas, tá certo? E aí eu trago aqui um passo a passo de como você minimamente se organizar, você fazer um diagnóstico, listando todas essas dívidas, com valores, com juros, com parcelas, vencimentos. Vai precisar fazer aquele apertozinho, aquele ajuste, eliminando os desperdícios, criando uma margenzinha para você conseguir respirar e pagar essas dívidas. Para quem está em dívidas, gente, tem duas formas de atacar a dívida. Um que a gente chama o método avalanche. Vocês já imaginaram avalanche, nem que seja em filme? Avalanche é quando cai aquele monte de neve ali da montanha, e aí que vai soterrar todo mundo, né? E aí, a avalanche é quando você ataca as dívidas de juros mais altos. Se houver condições, esse era o ideal. Mas, às vezes, não dá para fazer isso. Então, a gente vai de uma forma mais tranquila, bola de neve. Ou seja, alguém já fez uma bolinha de neve? Vai pegando a bolinha, você vai, é pequenininha, e a bolinha vai crescendo. Você vai botando mais neve, a bolinha vai crescendo. Esse método já é o quê? Você, para ganhar fôlego, começar a pagar as menores dívidas. Começar das pequenininhas, vai liberando receita, vai liberando, e aí vai conseguindo aumentar essa bola, vai conseguindo pagar dívidas maiores. Estão comigo até agora? Sim. Então, também tem essa forma. E, claro, gente, quem está comigo no clube de leitoras, a gente está vivendo um detox de compra praticamente esse mês. E isso, pelo menos para mim, está ajudando a eu não criar novas dívidas, tá? Pois Porque se a gente está num momento de ter que pagar dívidas, é fundamental a gente evitar criar novas dívidas para poder, nem que seja num método ali bola de neve, aos poucos, e quitando as que a gente já tem, tá bom? E aí, respirar. E qual é, nesse caso, a reserva possível, gente? Quando a pessoa já tem dívidas. Gente, é uma reservazinha mínima, que vai fazer com que essa pessoa, pelo menos, evite de entrar em cheque especial, fazer consignado, ou pegar empréstimo, usar o cartão de crédito, usar aquele dinheiro que o cartão de crédito disponibiliza. Então, eu gosto de trabalhar com um número assim,
não é um número que vai servir para todo mundo, porque a gente vai já ver o próximo slide, que a gente vai falar do custo de vida. Cada um tem um custo de vida. Então, essa reserva ela vai variar de acordo com a pessoa, com o custo de vida da pessoa. Mas vamos falar ali para uma consulta, assim, uma pequena reserva, gente. Entre 1.000 e 3.000 reais. Pelo menos para começar e você não, qualquer coisinha não tá já dependendo ali de fazer alguma nova dívida. Entenderam? Sim. Então, essa parte eu trouxe aqui mais para auxiliar quem? Para auxiliar as pessoas que estão nessa situação, tá? Para não deixar, como esse grupo ele é muito grande hoje em dia, eu não posso deixar de me comunicar também para auxiliar essas pessoas, tá certo? Mas agora vamos imaginar o seguinte: quitamos as dívidas. Oi, Érica, seja bem-vinda. Quitamos as dívidas. Estamos agora em outro momento. Fizemos a nossa pequenininha, a nossa reservazinha inicial, ok? E a gente vai. O que é que eu criei aqui? O que é que eu trouxe para vocês que tem esse ganho variável, tá? Eu vou criar aqui, eu vou mostrar para vocês um caminho para que vocês consigam, apesar de rendimentos variáveis, ter uma renda mais estável, tá ok? Essa é a proposta do nosso encontro. Sim. E, mesmo tendo rendimentos variáveis, sabe o que acontece na prática? Todo mundo tem um custo de vida. Vocês sabiam disso? Que mesmo que a renda varie, todo mundo tem um número de custo de vida. E é importante a gente descobrir, conhecer qual é o nosso número, tá? Então a pergunta é: quanto você precisa realisticamente para viver um mês tranquilo financeiramente? Todas aqui conseguem responder essa pergunta de bate-pronto? Eu posso dizer assim, que 10 mil para mim é suficiente. Dá até para Pronto. viajar. E é esse número, olha aí, ó, e dá até para viajar. O número que a gente precisa achar, gente, ele precisa ter as despesas fixas, ou seja, o plano de saúde, É, as assinaturas, a moradia, a escola, ele precisa ter as variáveis, porque todo mundo precisa comer, né, gente? Estamos aqui todas, eu creio, todas, graças a Deus, alimentadas. Então, assim, precisa ter as despesas variáveis, que é alimentação, transporte, lazer, roupa. Se você tiver dificuldade de colocar esse número, tenta olhar nos 6 últimos meses, quanto é que você mais ou menos gastou com isso, tá certo? Se você tiver papel e caneta, eu até sugiro você colocar lá, minhas fixas são essas, minhas variáveis aproximadamente são essas. Agora, tem umas despesas que a gente costuma esquecer, vê se não é. Gente, são aquelas despesas que acontecem às vezes só uma vez no ano. Alguém lembra que despesas são essas? Tá aí, né, na apresentação, então vocês vão acertar. Mas são aquelas como IPTU, que eu paguei este mês aqui em Brasília, IPVA, seguro, material escolar, as viagens, tá certo? Então, é importante prever também essas coisas no nosso orçamento. Eu gosto de fazer o orçamento por ano, tá certo? Por quê? Porque eu me preparo melhor. Eu já sabia que agora em maio, aqui em Brasília, ia ter o quê? O IPTU. Então, a gente, quando vê o orçamento assim anual, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue se preparar melhor para essas contas que são sazonais, tá? meu Tem IPTU gente, eu parcelei de 5 vezes. Foi 500 pronto, reais, 5 de 100. 5 de 100. Pois é,
pode fazer assim, somar todas essas despesas, e como elas são parceláveis, você pode colocar isso no seu custo de vida, e quando elas acontecerem, você tem aquele valor ali extra no seu orçamento mensal, que dá para pagar, por exemplo, uma parcela. Entendeu? Aí pronto, mas elas têm que estar no orçamento. Agora, por exemplo, aí tem gente que já gosta de pegar o desconto. Aí já tem que. Isso, aí tem que olhar para o orçamento do ano, ter aquele dinheiro naquele mês ali para poder pagar de uma vez. Entendeu? Aí é bom o orçamento anual para ver aquilo ali. E aí, depois que você olhou para suas contas mensais, olhou para suas contas variáveis, olhou para essas contas que acontecem às vezes uma vez ao ano, ou em alguns meses do ano, se você pagá-las parceladas, né? E aí você chega a esse salário ideal, tá? Mesmo você tendo uma renda variável, gente, todo mundo tem um salário ou um custo de vida mensal. Mesmo que você ganhe variável, é importante você conhecer o seu número, o seu número. Estamos juntas até aqui? Sim. Pronto. E aí, como eu estava explicando, qual é a diferença? Como é que as pessoas que ganham variável podem ter um rendimento mais estável? Gente, elas precisam criar uma reserva, na verdade, duas reservas. Quando a gente trabalha o coach financeiro com pessoas que estão na CLT, com pessoas que estão servidoras públicas, só precisa criar ali, gente, uma reserva, que eu vou já falar dela, que a gente chama de reserva de emergência. Quem está empreendendo, quem é autônomo, gente, tem que criar essa outra reserva, que é uma reserva chamada de reserva de estabilidade ou de amortecimento. Ela, gente, é 6 vezes esse custo de vida, esse número. Vamos usar o número que a mamãe citou, 10 mil. Então, ela seria uma reserva de 60 mil reais. Ou seja, naquele mês. Porque o empreendedor, gente, ele também não tem teto, igual o servidor público. Então, ele pode produzir muito, e um mês ter um valor muito elevado de entrada. E no outro ter um valor mais baixo de entrada. Então, quando ele tem esse valor mais elevado de entrada, é a hora de guardar e fazer essa primeira reserva, que é a reserva de estabilidade. Sim. Essa reserva, ela vai ser usada quando? Lembra da história de José? Das vacas gordas e das vacas magras? Quando estava nas vacas gordas... Estou falando aqui com a Rosa. Ele juntava 20% daquilo ali. Quando chegou na época das vacas magras, ele tinha uma reserva gigante que foi tirando, consumindo dessa reserva na época das vacas magras. Então, guardadas as proporções, a lógica é essa. Só que você, claro que não vai fazer uma reserva igual a José do Egito, uma reserva gigante, que era para um povo todo, ajudou nações. É só para a sua situação. Então, ela vai ser uma reserva o quê? De 6 meses desse custo de vida. E quando, por exemplo, um mês você ganhou 20 mil, pronto, já guarda ali, você usa os 10 e guarda 10. No outro mês, aí você conseguiu, vai colocando dinheiro lá. No outro mês, fez só 7, essa reserva é para tirar mesmo. Aí você vai lá nos 10, tira 3, aí completou um mês. Vocês entenderam a lógica? Fez sentido? Sim, tirar o mínimo que for possível para poder... O mínimo, isso. Essa reserva você vai sempre aumentando, ela é a primeira, e você sempre vai botando dinheiro nela, porque ela é só para complementar o que vai faltar no seu custo de vida do mês, tá certo? Então, essa é a primeira reserva da pessoa que é empreendedora ou que é autônoma. Fez sentido? Você já tinha escutado falar dessa reserva, gente? Ah, ela já tinha escutado falar. E
Será que o autônomo, ou empresário, ou empreendedor, dispensa fazer a reserva de emergência? Não, né, gente? Não, Não dispensa. Porque ele é é a ser humano, segurança dele. é a segurança. São seres humanos e podem ter imprevistos. A Conceição, É, não. Então, não dispensa também, da mesma forma, fazer o seu colchão de segurança, é, a sua reserva. Só que essa reserva é realmente para imprevistos. Ó, só fiquei sabendo depois que eu te conheci. Ai, que maravilha, então. Então está sendo útil, ou coisa boa. Então, essa reserva, sim, eu estava contando para a Renata, que esse mês eu precisei fazer uma consulta com o reumatologista. E aí, gente, o que aconteceu? Quando eu liguei para a reumatologista, a mulher deixou de atender meu plano. E eu precisava ir para essa consulta. é, Aonde é que tira o dinheiro extra para ir para a consulta, gente? da É da reserva. reserva de emergência, É, entende? E aí, isso vale para consulta, para exames, tratamentos médicos. O tratamento que eu estou fazendo, o plano só está cobrindo uma parte. é, A outra parte seria da onde, gente? Da da reserva. reserva de emergência. E aí eu dou uma dica extra. Por isso que também no orçamento é importante o orçamento não ser tão, se você puder, eu deixo o meu orçamento, eu não uso tudo o que eu recebo, entendeu, gente? Não, você não tem um orçamento tão inchado. Você, aos poucos, começar a reduzir o máximo o seu orçamento, entende? Para você ter também mais, não ser uma pessoa já carregada, digamos assim, só das contas que tem para pagar, tá É, certo? Então, assim, aí pode ser ó, o conserto inesperado do carro, tá? E aí você já sabe. Então, para essas situações que são, elas são, gente, você não tem como prever que isso vai acontecer. E por isso que elas são situações imprevistas. Aí sim, a reserva de emergência. E quanto, gente? O ideal são 6 meses também. Aí a gente vai dizer assim: vamos lá, vamos já sei, já imagino o que é que vocês estão pensando aí, tá? Ai, mas eu não tenho como fazer 6 meses. Gente, eu também não tinha, não. Eu, por muito tempo, eu falo até, né, eu falo a verdade aqui, porque eu estou entre amigas, eu tenho condições de dizer isso para vocês, eu falo mesmo. Eu usava o cheque especial, gente, porque eu não tinha reserva. também já cheguei a usar. Pois é, eu me valia do crédito, crédito caríssimo. É, Até que eu entendi, depois que eu organizei, saí dessa dívida, entende? Baixei um pouco o meu custo de vida, eu comecei a fazer sobrar. Você entende que não sobra? Quem faz sobrar é a gente, aumentando a renda e diminuindo os gastos. é só isso, tem que diminuir os gastos. Eu, por exemplo, está com um mês que eu só estou diminuindo gastos para poder gastar no próximo. Todo mundo que está no clube de leitoras está nesse rojão, diminuindo os gastos. É, diminuindo, ó, diminuindo cartão de crédito, diminuindo passeio, diminuindo comida fora, essas coisas. Exatamente. E aí, gente, você vai começar a fazer sobrar. E a pergunta aqui é: qual o valor efetivamente viável para iniciar sua reserva, tá? E aí, você precisa encontrar esse valor e ser comprometida com esse valor. É R$ 50, você vai lá colocar onde você vai escolher, no cofrinho. Você vai, ó, as maiores taxas de juros estão no cartão de crédito e cheque especial. Exatamente. Exatamente. E era onde eu me ferrava, né? E aí, quando eu é, consegui começar a colocar mesmo pouco, eu deixei de ir para aquele lugar que eu pagava juros, entendeu? Então, É, mesmo que você comece de pouco, o importante
é você começar. É você realmente começar, tá certo? E eu, para inspirar vocês, gente, eu vou falar da minha sogra, né, mãe? Eu sempre gosto de falar da dona moça. É. A minha sogra, gente, ela tinha, porque, gente, investir, poupar é um hábito. E a minha sogra, ela ganhava, na época, só um salário mínimo. Ela vivia com muita simplicidade também. E o custo de vida não era tão alto, né, mãe, quanto antes. É. Mas eu ainda me lembro, gente, que ela pegava, ela recebia o dinheiro dela, que era o salário, e ela tirava, era R$ 880, e ela tirava R$ 200, gente. E ela era analfabeta. O que é que ela pegava? Ela pegava o dinheiro, eu ainda lembro, ela amassava o dinheiro, porque, meu Deus, aquele dinheiro ali era muito importante. Ela amassava assim, pegava na mão do meu marido, aí passava assim, fechava a mão do meu marido, dizia assim, meu filho, vai. E ela dizia, vai lá na Caixa Econômica e deposita na minha poupança. E ela, gente, foi, à medida que ela pôde fazer isso, não estou dizendo que ela fazia isso todo mês, mas sempre que ela podia fazer, ela fazia isso. E sabe o que é que aconteceu, gente? Para a glória de Deus, ela surpreendeu a gente. Porque quando ela faleceu, ela tinha mais de 10 vezes, ela tinha mais de 10 salários mínimos, gente, na poupança. E ela É. tinha um desejo ela tinha uma vontade. Ela faleceu na minha casa, não, no hospital, mas aqui em Em Brasília. Brasília. E ela disse assim, gente, se eu morrer em Brasília, não me deixem aí em Brasília, eu quero ir para Mossoró. Eu quero ser enterrada em Mossoró. Eu não quero ser enterrada em Brasília. E, gente, quando a gente olhou, deu tudo certo. Ela foi embalsamado, o corpo foi transportado, traslado aéreo, foi feito o enterro dela em Mossoró, e ela ainda deixou um pouquinho de dinheiro, gente, para a filha dela. Então, assim, tudo isso, por quê, gente? Porque ela buscou ser fiel no pouco. Então, assim, eu É. não estou dizendo que vocês têm que ir agora, do dia para a noite, colocar um monte de dinheiro, mas, assim, ser fiel no pouco. É. Ser fiel no pouco. E também a Bíblia diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas todo apressado sempre acaba na miséria. Então, eu não estou dizendo para você ter que fazer isso rápido, tá certo? Isso às vezes são anos para você, seja bem-vinda, Claudiana, para você chegar a essa reserva, mas Uhum. você só não pode desistir. E nós estamos aqui no Voz a Elas para dar esse apoio, para te lembrar sempre disso. E estar junto com você nesse processo, te encorajando, tá certo? É. Pois Tá vamos certo. lá. E agora, será só, gente, que ainda tem outro detalhe. Essa é a estabilidade do dia a dia, da gente aqui tudo trabalhando, ou a mamãe já está aposentada, né? Mas assim, tem um momento da vida que a gente vai querer descansar. É natural, não é É. verdade? E a É. gente também precisa ter estabilidade nesse momento. Quando as forças se vão, quando a nossa força produtiva ela reduz. E às vezes, nesse momento, você sabia que o custo de vida faz é aumentar por conta justamente das demandas de saúde. E o nosso país tem um dado bom a celebrar, que é a expectativa de vida do brasileiro, gente, ela está aumentando. Vocês sabiam que ela está aumentando? É. Nesses últimos 50 anos, aumentaram mais de 28 anos. 50 anos atrás, gente, o brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro, você imagina que a mamãe nasceu em 1970, 50. em 50. A minha É. irmã, a Karina é de 74, mãe. 74. Pois a minha irmã, gente, nasceu em 74. Na época que a minha irmã nasceu, em 74, as pessoas só viviam até 48 anos. Eita. A expectativa de vida. Você acredita nisso? Eita, E era muito pouco.
era muito pouco. Então, assim, até você falar de previdência, de cuidar do futuro, não era aquele assunto mais relevante, porque as pessoas às vezes não chegavam lá, não é verdade? Mas hoje a coisa mudou, gente. Hoje a gente falar em ter investimentos para aposentadoria faz todo sentido. Porque 50 anos depois, ó, gente, a vida da minha irmã já é 76,6. Olha aí, eu tô com. Vou fazer 76, ó. A minha mãe vai fazer 76 e ela está É, aposentada, né, hoje. Então, é. assim, isso é uma grande conquista. E aí eu disse para minha mãe que ia trazer a foto da minha vozinha, né, gente? Ó, essa aqui é a minha avó. A mamãe está na casa da minha avó. Gente, a minha avó tem 102 anos. É. Glória a Deus. E é lúcida. E é lúcida. É É. uma bênção. Ela Pense- tem uma caixinha que ela guarda o dinheiro dela e ela não quer que ninguém toque na caixinha do dinheiro dela. Ela, toda vida ela diz assim, ó, não é para mexer nesse meu dinheiro aí não, que eu sei quanto eu tenho. Olha, eu sei quanto eu tenho. 102 anos, tá, gente? E aí eu quero chamar a atenção aqui para esse ponto, que o que é isso, gente? Eu quero fazer aqui um despertar, uma reflexão, e a pergunta dessa reflexão é assim, ó, e se você chegar aos 100 anos? Imagine aí, olha, e se você chegar aos 100 anos? Você está se preparando financeiramente para chegar lá e manter a qualidade de vida e a estabilidade financeira? É, Porque também está acontecendo outro fenômeno. Deixa eu contar. Eu vou contar agora mais coisas da minha vozinha. Minha vozinha, gente, teve 11 filhos. é, Vocês imaginam o que é ter 11 filhos? Hoje, quatro desses, ela perdeu muitos filhos, tem 5 filhos hoje, é, e 4 cuidam dela, tá? é, Só que hoje, o vovô deixou pensão, ela tem pensão do filho, ela tem aluguel de casa. Então, glória a Deus, minha avó está provida. é, Mas, de qualquer forma, ela ainda conta com a ajuda da família, não é verdade, mãe? conta. E olha aqui, e eu quero trazer essa estatística para a gente refletir, porque eu quero chegar aos 100 anos. Vocês querem chegar aos 100 anos? É. Quem quer chegar aos 100 anos, gente? Quer, mãe, chegar aos 100 anos? Quero, Rosa, mas eu não quero ficar dando trabalho a vocês, não. Meu dinheirinho vai servir para vocês pagarem uma casa de idoso, para eu não ir dar trabalho a vocês. Meu Deus do céu. Mas eu também quero chegar aos 100 anos, mãe. E o que é que eu quero trazer a reflexão? Minha avó teve 11 filhos, gente. Eu só tive um filho. Olha a É, diminuição dos filhos. E eu é, também penso semelhante à mamãe. Eu ri aqui, mas eu também penso isso. E ter organização financeira, ter liberdade financeira para custear essas despesas e custear até o auxílio de terceiros, tá certo? é, Só que isso é o nosso desejo e é o que a gente está trabalhando. Mas só que no Brasil ainda não houve esse despertar, ainda não houve esse acorda brasileiro. é, O, por que eu estou falando? O que que eu estou falando, gente? Qual é o acorda que a gente precisa passar? Olha, gente, 62% da população afirmou que não está guardando nenhum recurso para aposentadoria. olha aí. Ou seja, de 10, 6 vivem apenas o presente e não estão se preparando para o futuro, gente. E isso é preocupante, tá certo? E dos 38% que economizam, 31 tá pagando o INSS. Então, você que empreende, você que é autônomo, é importante também estar contribuindo para a sua aposentadoria, seja pelo É, INSS, seja por algum investimento,
42% diz que está fazendo previdência privada. Só que o É, que acontece, gente? Mesmo os que poupam, dos que fazem previdência, só 19, ó, eu sou autônomo. Pois é. Aí eu acredito que você está também contribuindo, né, Claudiana? Por quê, gente? Para você paga o MEI. Olha aí, gente, ela paga o MEI. Então ela está fazendo certinho. Parabéns para ela, gente. Muito bom. é, Muito bem. Você está aqui, ó, nos 31%. Dos 38, você está dentro dos 38%. E dos 38, você está pagando o INSS. E está de parabéns. Parabéns, é, tá? E, se possível for, o ideal é que também guarde ainda, nem que seja de pouquinho em pouquinho, para esse momento. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa interessante que a Graziele está falando. Ó, Rosa, além da expectativa de vida ter aumentado, as pessoas têm menos filhos ou nenhum. E é, será que podemos contar com o INSS? Porque tem menos pessoas contribuindo e fora os desvios que tem, acontecem, ó, dependendo da idade, talvez nem conseguiremos usar o INSS. Por isso que eu estou te dizendo que a gente precisa, porque, ó, olha aqui, só 7% daqueles que pagam o INSS acreditam que o benefício será suficiente para viver com dignidade. Então, é isso que eu estou falando, que a gente tem que se planejar hoje para conquistar amanhã a vida que a gente deseja com tranquilidade e segurança, gente. E é, segurança, tá certo? Então, o que eu estou falando para vocês? Que a gente precisa ter empatia com o nosso eu do futuro. Olha é, aí, ó. Eu só tenho um filho, casei com 14 anos, hoje eu tenho 40. Então, hoje, o meu convite, tenha empatia com o seu eu do futuro. E eu sei que isso é difícil. Por quê, gente? Porque o cérebro da gente, olha que coisa interessante. Vocês viram que a expectativa de vida aumentou há pouco tempo, não é verdade? Então, hum, o nosso cérebro, gente, ele foi, se desenvolveu e ele tem um negócio, um inimigo invisível, chamado viés do presente. O que é isso? É uma tendência humana de priorizar as recompensas imediatas e desvalorizar, gente, os benefícios futuros. Seu cérebro funciona assim. E a gente precisa, então a tendência é a gente querer o prazer imediato, o conforto, a recompensa rápida e ter mais dificuldade de trabalhar com planejamento, visão de longo prazo, tá certo? Só que a sim, gente precisa ter essa consciência para poder trabalhar e lidar com o nosso cérebro, tá certo? sim, E como é que a gente lida com o nosso cérebro? Eu lido com o meu cérebro, gente, da seguinte forma para minha aposentadoria. Eu fiz esse primeiro passo aqui. Eu automatizei os aportes. Por quê? Para não depender todo mês da minha vontade. Então, todo mês eu assinei lá um contrato com o banco e o banco desconta um valor que vai para minha previdência privada. Porque assim eu estou enganando o meu cérebro. Porque eu não vou querer, naturalmente, pensar no meu eu do futuro. Eu, sabendo disso, fui lá e passei a automatizar os aportes para o eu do futuro. Ainda não é no valor que eu gostaria, mas já é, gente, alguma coisa que vai me render para o futuro, tá certo? Outra coisa que me trouxe muita consciência foi usar um simulador para ver, gente, quanto que aquele dinheiro, mesmo ainda não sendo tudo que eu queria aportar, ele vai ter um significado positivo lá na frente.
Então, se vocês quiserem, por exemplo, tem Minhas Economias. Lá na internet, procure Minhas Economias. Lá você, quando você é gratuito, você faz sua conta nele e você pode simular com a renda que você quer. Você pode colocar lá objetivo, aposentadoria, e dizer quanto é que você quer ter de renda. E ele vai te dizer quanto você tem que aportar todo mês, tá certo? Isso te ajuda a ver e te ajuda a se organizar. É. O chat GPT, por exemplo, você pode usar também e perguntar, chat, eu estou colocando para o meu futuro tantos reais, uma taxa de juros, vamos chutar aqui, também, olha aqui, aqui, a Francilene, também pago PGBL e VGBL, para mim e para minha filha, muito bem. E aí, quando você começa a ver que aquilo ali vai ter um colchãozinho de segurança, aquilo ali também, ela te traz o quê? Uma concretude maior. Aquilo também te ajuda, tá certo? E aí outra, criar atrito para resgates impulsivos. Esses investimentos que eu faço, a Previdência é um atrito, ela cria um atrito. Por quê? Porque, pelo menos a minha, que é a PGBL, tem uma tributação tão alta se eu resgatar antes de 10 anos, que aquilo me desestimula. Você está entendendo? Então, a gente precisa criar atritos. Se aquilo ali é para sua aposentadoria, de repente é para estar num investimento que não é resgatável. Logo, isso aí é criar atrito, é criar dificuldade. Não já garantiu a reserva? Não já tem a reserva da estabilidade, a reserva de emergência? Se é bem para o futurozão, pode pegar um investimento que não seja resgatável logo, tá certo? É, eu tenho um no Banco do Brasil que eu nunca consegui sacar nada. Toda vida que eu ia atrás, não pode ir, não. Isso é criar atrito. Olha aí, o cérebro imediatista quer ir lá, beber da fontezinha. Aí a porteira está fechada. É, Não bebe daqui, não. Você vai ter que beber de outro cantinho. Ou vai ter ainda que está lá, ainda está lá crescendo a ruminha. ainda está lá crescendo a ruminha, só vai poder pegar a ruminha lá na frente. É, Entendeu, gente? Isso é criar atrito para os resgates impulsivos. É criar alguma dificuldade, tá certo? Para que você não possa resgatar. E aí o dinheiro fica, digamos, seguro, tá certo? é. E agora eu quero finalizar fazendo aqui uma reflexão. A gente já vai para o final, então eu quero que você agora pense na vida que você deseja viver. Eu quero que você pense na liberdade que você quer construir, no legado que você quer deixar. E quais as decisões você precisa tomar a partir de hoje para viver esse futuro extraordinário, o mais estável possível e com a maior segurança financeira possível. Afinal, gente, essa pessoa que você está imaginando agora, o seu eu do futuro, ela é você. Ela é você. E é um grande ato de amor próprio você cuidar do seu eu do futuro. Você cuidar do seu eu do futuro. Então, eu não sei se você tem papel e caneta, mas eu queria que você escrevesse uma ação que você vai praticar para o seu eu do futuro. Se você não puder escrever, eu quero que pelo menos você pense em uma ação que você vai realizar a partir de hoje, ou essa semana, ou a partir dessa semana, ou a Claudiana vai guardar dinheiro para o seu eu do futuro. Porque eu quero, gente, que Fazer sua poupança. fazer sua poupança, porque eu quero que daqui a 20, 30 anos
você tenha orgulho das decisões que você começou a tomar no dia 25/5/2026. Certo. Então, era isso que eu tinha hoje para compartilhar com vocês. Deus Boa abençoe. noite. Espero que Amém, tenha Rosa. sido útil para cada um que Boa participou, noite. tá? Amém. Amém. Boa noite. Boa Amém. Assim noite. seja, em nome de Jesus, gratidão. Amém. Se tiver Boa ficado alguma sorte. pergunta, eu vou encerrar aqui a gravação e aí vocês fazem aqui no sem gravação.